O segredo do Rosário. São Luís Maria Grignion de Montfort. Traduzido do inglês por Geraldo Pinto Faria Júnior, com aprovação dos padres missionários monfortinos. Apresentação. Neste ano em que a Igreja celebra os 50 anos de canonização de São Luís Maria de Montfort, momento em que os missionários monfortinos celebram os 30 anos de presença no Brasil e em que a Igreja do Brasil lança o projeto rumo ao novo milênio, vemos o lançamento de mais uma das obras deste santo que continua animando missionariamente a Igreja do Mundo. Trata-se da primeira edição brasileira do Segredo Admirável do Rosário, ou também chamado O Segredo do Rosário. Nesta obra, Montfort deixar conhecer o zelo missionário e o seu extraordinário amor à Virgem através da oração do Santo Rosário. Para São Luís de Montfort, o rosário não é somente um modo de oração fácil, que pode ser feita por qualquer pessoa, mas um caminho espiritualmente seguro dentre as formas mais elevadas de união com Deus, em Jesus por Maria. Percebemos que na sociedade moderna muitas pessoas estão redescobrindo o terço. A meditação e a contemplação dos mistérios salvíficos continuam sendo o modo de oração mais procurado pelos cristãos católicos. No Segredo do Rosário, São Luís Maria de Montfort expõe, de modo prático e didático, os motivos e as formas para se rezar o Rosário de Maria, e ainda mais, nos conta a história do Rosário, animando-nos à oração, falando dos inúmeros exemplos de grandes santos e místicos que, no seu tempo, já o rezavam alcançando muitas graças. Aproveite bem deste livro. Você, com certeza, não vai contentar-se por lê-lo apenas uma vez. Reze com carinho, orientado por São Luís de Montfort. A oração feita com perseverança ajudará você a encontrar-se com o Senhor e a servi-lo, principalmente na prática da justiça e da solidariedade, indispensáveis na vida de todo cristão. Na festa da Anunciação de Nossa Senhora João Monlevade, 25 de março de 1997. Padre Luiz Augusto Stefani. Missionário monfortino. Uma rosa branca. Para os sacerdotes. Caros ministros do Altíssimo, vocês são meus companheiros sacerdotes que pregam a verdade de Deus e que ensinam o Evangelho a todas as nações. Deixe-me dar-lhes este pequeno livro, como uma rosa branca, que eu gostaria que as conservassem. As verdades nele contidas são postas de uma maneira simples e direta, como vocês observarão. Por favor, mantenham-nas em seus corações, a fim de que vocês mesmos possam se habituar ao uso do rosário e que promovem o fruto. E por favor, tenham-nas sempre nos seus lábios, também, a fim de que sem possam pregar o rosário e assim converter outros através do ensino das excelências desta santa devoção. Peço que estejam atentos, a fim de não pensarem que o rosário é de pouca importância, como dizem os ignorantes e alguns grandes intelectuais orgulhosos. Longe de insignificante, o rosário é um tesouro de valor incalculável e inspirado por Deus. Deus Todo-Poderoso, o deu porque Ele quer que vocês o rezem como meio de converter os pecadores mais endurecidos e os hereges mais obstinados. Com a devoção do rosário obtém-se graças para esta vida e glória para a eterna. Os santos é que o dizem e os papas o confirmam. Quando o Espírito Santo revela este segredo a um sacerdote e diretor de almas, quão bem-aventurado se torna este. Porque a grande maioria das pessoas falha em conhecer este segredo ou apenas o conhece superficialmente. Se tal sacerdote realmente compreende este segredo, ele rezará o rosário todo dia e aconselhará outros a fazerem o mesmo. Deus, por sua Santíssima Mãe, derramará abundantes graças em sua alma, a fim de que ele se torne instrumento para sua glória, e sua palavra, apesar de simples, fará mais bem, em um mês, do que aquela dos outros pregadores em vários anos. Portanto, meus queridos irmãos e companheiros sacerdotes, não nos bastará somente pregar esta devoção aos outros, devemos praticá-la nós mesmos. Mesmo que firmemente acreditemos na importância do Santo Rosário, contudo, se nós mesmos não o rezarmos, dificilmente poder-se-á esperar que as pessoas sigam o nosso conselho, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, Atos capítulo 1, versículo 1. Devemos nós mesmos nos empenhar em imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que praticava o que ensinava. Devemos imitar São Paulo, que conhecia e pregava nada mais que Jesus crucificado. Isto é o que você real e verdadeiramente estará fazendo ao pregar o Santo Rosário. Não se trata somente de uma sucessão de Pai Nossos e Ave Marias, mas, ao contrário, é um sumário divino dos mistérios da vida, paixão, morte e glórias de Jesus e Maria. Eu poderia contar-lhes mais prolongadamente acerca das graças que Deus me concedeu em conhecer pela experiência e eficácia da pregação do Santo Rosário e de como tenho visto, com os meus próprios olhos, as maravilhosas conversões que ele suscitou. De bom grado é uma rosa vermelha. Para os pecadores.
pobres homens e mulheres que são pecadores. Eu, mais pecador do que vocês, desejo dar-lhes esta rosa vermelha, porque o precioso sangue de nosso Senhor caiu sobre ela. Agradai a Deus a fim de que Ele vos traga verdadeira fragrância para suas vidas, e acima de tudo, para salvá-los dos perigos pelos quais estão passando todos os dias, principalmente os que não creem, não se arrependem e não choram. Deixe-nos coroar a nós mesmos com rosas. Sabedoria capítulo 2, versículo 8. Mas nossa lamentação deveria ser: deixe-nos coroar a nós mesmos com as rosas do Santíssimo Rosário. Quão diferentes são suas rosas das nossas! Suas rosas são os prazeres da carne, honras mundanas e riquezas passageiras que mancham e corrompem em pouco tempo, mas as nossas, que são o Pai Nosso e a Ave Maria, as quais temos rezado devota e assiduamente e às quais acrescentamos bons atos penitentes, nunca murcharão ou acabarão, e serão tão belas daqui a milhares de anos como elas o são hoje. Ao contrário, as rosas dos pecadores só se parecem com rosas, já que de fato elas são espinhos cruéis que os espetam durante a vida, dando-lhes dores agudas de consciência. Durante a morte eles os espetam com amargo arrependimento e, ainda pior, na eternidade, eles se tornam flechas a queimar de raiva e desespero. Mas se nossas rosas possuem espinhos, eles são os cravos de Jesus Cristo que os mudam rosas. Se nossas rosas nos espetam, é somente por um curto espaço de tempo, e apenas com a finalidade de curar-nos do pecado e assim Jesus salvar nossas almas. Então, por todos os meios, devemos ansiosamente coroar-nos a nós mesmos com estas rosas do paraíso, e rezar o rosário inteiro a cada dia, ou seja, rezar os 3/3 cujas 5 dezenas são como que 3 pequenos diademas ou coroas de flores, existindo 2 razões para se fazer isto. Primeiramente, honrar as 3 coroas de Jesus e Maria, a coroa da graça de Jesus na hora de sua encarnação, sua coroa de espinhos durante a paixão e sua coroa de glórias nos céus, e é claro a tríplice coroa que a Santíssima Trindade deu a Maria nos céus. Em segundo lugar, nós devemos rezá-lo a fim de que nós mesmos possamos receber 3 coroas de Jesus e Maria. A primeira é uma coroa de méritos durante nossa vida, a segunda, uma coroa de paz em nossa morte, e a terceira, uma coroa de glória no céu. Se você rezar o rosário fielmente até a morte, eu lhe asseguro que, apesar das gravidades de seus pecados, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, mesmo que você esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo como os feiticeiros fazem ao praticar a magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado, como um diabo, inevitavelmente você se converterá, consertará sua vida e Jesus salvará sua alma. Guarde bem o que eu vou dizer: se você rezar o Santo Rosário devotamente cada dia até a morte, com o propósito do conhecimento da verdade, você obterá a graça do arrependimento e o perdão de seus pecados. Neste livro há vários incidentes de grandes pecadores que se converteram através do poder do Santo Rosário. Por favor, leia e medite neles. Uma roseira mística. Para as almas devotas. Boas e devotas almas, que andam na luz do Espírito Santo, eu creio que vocês não irão se importar se lhes der esta pequena roseira mística que vem diretamente dos céus e que deve ser plantada diretamente no jardim de suas almas. Ela não pode ferir a fragrância das flores de suas contemplações, pois é uma roseira celestial e sua fragrância é deliciosa. Não perturbará em quase nada na ordem de seu jardim tão bem plantado, porque, sendo em si própria toda pura e bem ordenada, a todos encaminha a ordem e a pureza. Se ela for cuidadosamente regada e cultivada propriamente, todos os dias, ela crescerá a uma altura maravilhosa e seus galhos se dilatarão a uma tamanha extensão que, não somente não perturbará as demais devoções, como também as conservará e as aperfeiçoará. É claro que você entende o que eu estou a dizer, pois sois almas espirituais. Esta roseira mística é constituída de Jesus e Maria com sua vida, morte e eternidade. Suas verdes folhas são os mistérios gozosos, os espinhos são os dolorosos e as rosas são os mistérios gloriosos de Jesus e Maria. Os botões são a infância de Jesus e Maria, as rosas entreabertas mostram-nos, ambos, em seu sofrimento, e as totalmente abertas mostram Jesus e Maria em sua glória e em seu triunfo. Uma rosa nos alegra por causa da sua formosura, aí estão Jesus e Maria nos mistérios gozosos. Seus espinhos são pontudos e ferem o que nos faz lembrá-los nos mistérios dolorosos, e, finalmente, seu perfume é tão suave que todos a amam, e sua fragrância simboliza os mistérios gloriosos. Por favor, não desprezem, pois, esta roseira maravilhosa e celestial, mas plantai-a com suas próprias mãos no jardim de sua alma, tomando a resolução de rezar o rosário todo o dia.
Cultive-a e regue-a, rezando todos os dias e fazendo boas ações afufando a terra ao seu redor. Eventualmente, você contemplará esta pequena semente que lhe dei, e que aparenta ser bem pequena agora, mas que com o tempo se tornará tão grande como uma árvore, tão grande que os pássaros nos céus, ou seja, as almas predestinadas e contemplativas, nela farão morada e nela edificarão seus ninhos. E o melhor de tudo, alimentar-se-ão dos frutos da árvore, que não é outro que o adorável Jesus, a quem seja dada toda a honra e glória para sempre e sempre. Amém. Assim seja. Só Deus. Um botão de rosa. Para as crianças. Queridos amiguinhos, ofereço-lhes este belo botão de rosa, uma das contas de seu rosário, que lhes parece tão insignificante. Mas se vocês soubessem quão preciosa esta conta é. Este maravilhoso botão se abrirá numa espetacular rosa, caso vocês rezem suas ave-marias com devoção. Seria muito esperar que vocês rezassem os 15 mistérios todos os dias, mas que, então rezem pelo menos 5 mistérios, e os rezem com o devido amor e devoção. Este rosário será seu pequeno diadema de rosas, sua coroa para Jesus e Maria. Mas, por favor, prestem atenção em cada palavra que eu disse e ouçam cuidadosamente uma história verídica que eu vou lhes contar, na esperança de que se lembrem sempre dela. 2 meninas, 2 irmãzinhas, rezavam muito belamente o rosário e com devoção em frente de sua casa. Uma linda senhora apareceu de repente, e se dirigiu à mais nova, que tinha somente 6 ou 7 anos, pegou-a pela mão, e a levou embora. Sua irmã mais velha ficou pasmada e começou a procurar pela pequena menina por todo o lugar. Por fim, não a encontrando, ela voltou para casa e comovida contou a seus pais que sua irmã havia sido raptada. Por 3 dias completos, os pobres pais procuraram a criança, mas não conseguiram encontrá-la. Ao fim do 3º dia, eles a encontraram na porta da frente se mostrando extremamente alegre e feliz. Naturalmente, eles perguntaram a ela onde havia estado e ela lhe disse que a senhora a quem ela estava rezando o rosário, levou-a a um lugar maravilhoso onde ela comeu coisas deliciosas. Ela disse que a senhora também lhe deu um bebezinho para segurar, que ele era belíssimo e que ela o tinha beijado várias e várias vezes. Os pais, que tinham se convertido à fé católica há pouco tempo atrás, pediram para ver o padre jesuíta que os tinha instruído em seu ingresso na igreja e que lhes tinha ensinado a devoção ao Santíssimo Rosário. Eles lhe contaram tudo o que acontecerá e foi este próprio sacerdote que me contou esta história acontecida no Paraguai. Então, caras crianças, imitem estas 2 meninas e rezem o seu rosário todo dia como elas sempre o fizeram. Se o fizerem, vocês adquirirão o direito de ir aos céus para ver Jesus e Maria. Se não for o desejo deles que vocês os vejam nesta vida, de qualquer forma depois que morrerem vocês o verão na eternidade. Amém. Assim o seja. Que todos os homens, os estudiosos e os simples, os justos e os pecadores, os maiorais e os pequenos, louvem e honrem a Jesus e Maria, dia e noite, através da oração do Santíssimo Rosário. Saudai a Maria que tem trabalhado muito entre vós. Romanos capítulo 16, versículo 6. Parte I. O que é o Rosário? Primeira rosa. As orações do Rosário. O Rosário constitui-se de 2 realidades, a oração mental e a oração vocal. No Rosário, a oração mental é nada mais que uma meditação sobre os principais mistérios da vida, morte e glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. A oração vocal consiste em se rezar 15 dezenas de Ave-Marias, cada dezena precedida por um Pai Nosso, enquanto que ao mesmo medita-se e contemplasse as 15 virtudes principais que Jesus e Maria praticaram, nos 15 mistérios do Santo Rosário. Assim, o Rosário torna-se uma mistura bendita de oração mental e vocal pela qual honramos e aprendemos a imitar os mistérios e as virtudes da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. Segunda rosa. Origem. Assim, o Rosário torna-se uma mistura bendita de oração mental e vocal pela qual honramos e aprendemos a imitar os mistérios e as virtudes da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. Segunda rosa. Origem. Desde que o Rosário foi composto, em princípio e em substância, pela oração de Cristo, Pai Nosso, e a saudação angélica, Ave Maria, sem dúvida, constitui a primeira devoção dos fiéis e tem sido usado pelos séculos, desde o tempo dos apóstolos e discípulos até o presente. Mas foi somente no de 1214, que a Santa Madre Igreja recebeu o Rosário na sua forma presente e de acordo com o método que usamos hoje. Ele foi dado à Igreja por São Domingos, que o recebeu da bem-aventurada Virgem como um meio poderoso de converter os albigenses e outros pecadores. Vou contar-lhes a história de como ele o recebeu,
que é encontrada no conhecidíssimo livro de Dignitatis Psalteri, do bem-aventurado Alano de La Roche. A importância e beleza do Santo Rosário, pelo bem-aventurado Alano de La Roche, O.P., padre dominicano francês e apóstolo do Santo Rosário. Vendo São Domingos que a gravidade dos pecados dos homens estava obstruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se numa floresta perto de Tolosa, onde orou incessantemente por 3 dias e 3 noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. Nesta hora Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e lhe disse: "Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo?" São Domingos respondeu: "Ó, minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação." Nossa Senhora respondeu-lhe: "Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu saltério." Então ele levantou-se muito consolado, e inflamado de zelo pela conversão dos homens naquele distrito, e dirigiu-se diretamente à catedral. Imediatamente, anjos invisíveis tocaram os sinos a fim de ajuntar as pessoas, e São Domingos começou a pregar. Assim que iniciou seu sermão, desencadeou-se uma tempestade terrível, a terra tremeu, o sol se escureceu, houve tantos trovões e raios que todos ficaram muito temerosos. Ainda maior foi o seu medo quando olharam a imagem de Nossa Senhora, exibida em local privilegiado, e a viram levantar os braços em direção aos céus, 3 vezes, para acalmar a vingança de Deus sobre eles, caso eles falhassem em se converter, arrumar suas vidas e procurar a proteção da Santa Mãe de Deus. Deus quis, por meio destes fenômenos sobrenaturais, espalhar a nova devoção do Santo Rosário e fazer com que este fosse mais vastamente divulgado. Por fim, graças à oração de São Domingos, a tempestade acabou, e ele continuou a pregação. Foi tão grande o fervor e entusiasmo de sua explicação sobre a importância e valor do Santo Rosário que quase todas as pessoas de Tolosa abraçaram-no, renunciando às falsas crenças. Em pouco tempo, uma grande transformação foi percebida na vila, e as pessoas começaram a converter-se e a viver uma vida cristã. Terceira rosa. São Domingos. Este modo milagroso em que a devoção do Santo Rosário foi estabelecida é algo de certa semelhança com a maneira que Deus se serviu quando promulgou sua lei ao mundo, no Monte Sinai, e que certamente prova o seu valor e importância. São Domingos, iluminado pelo Espírito Santo e instruído pela Santíssima Virgem, bem como por suas próprias experiências, pregou o Santo Rosário até o fim de sua vida. Ele o pregou por seu exemplo, bem como, em seus sermões, nas cidades e nos lugarejos, diante de grandes e pequenos, diante de sábios e ignorantes, a católicos e a hereges. O Santo Rosário que ele rezava diariamente era sua preparação para cada sermão e sua ação de graças junto a Nossa Senhora imediatamente após as suas pregações. Um dia ele tinha que pregar na Catedral Notre-Dame de Paris, e era o dia da desta de São João Evangelista. Ele se encontrava numa pequena capela, atrás do altar-mor, preparando-se em oração para seu sermão, como era de costume, quando Nossa Senhora apareceu a ele e disse: "Domingos, mesmo que o que você preparou para pregar seja muito bom, estou lhe dando um sermão muito melhor." São Domingos pegou em suas mãos o livro que Nossa Senhora mencionou, leu o sermão cuidadosamente e, quando compreendeu e nele meditou, deu graças à Santíssima Mãe. Quando chegou a hora, ele subiu ao público e, apesar de se tratar de dia de festa, não fez menção de São João a não ser quando falou que ele fora digno de ser guardião da Rainha dos Céus. A assembleia era composta de teólogos e outras pessoas eminentes que estavam habituadas a ouvir discursos sábios e elegantes, mas São Domingos lhes disse que não era seu desejo dirigir-lhes palavras cultas, sábias aos olhos humanos, mas que falaria na simplicidade do Espírito Santo e na sua virtude. Então, ele começou a pregar sobre o Santo Rosário e explicou a Ave Maria palavra por palavra como se fosse a um grupo de crianças, utilizando-se das ilustrações simples que estavam no livro que Nossa Senhora lhe dera. Cartagena, o grande estudioso, citando o bem-aventurado Alano de La Roche em De Dignitatis Psalteri, descreve o seguinte: o bem-aventurado Alano escreve que um dia, São Domingos apareceu-lhe em uma visão e disse-lhe: "Meu filho, é bom pregar, mas há sempre o perigo de se procurar mais a eloquência do que a salvação de almas."
Alano, ouça cuidadosamente o que me aconteceu em Paris, a fim que você fique prevenido contra esta espécie de coisas enganosas. Eu pregava na grande igreja dedicada à Virgem Maria e estava ansioso em fazer um grande sermão, não por orgulho, mas por causa da alta intelectualidade da assistência. Uma hora antes da minha pregação, eu estava em recolhimento, rezando meu rosário, como sempre fazia antes de pregar um sermão. Então eu caí em êxtase. Vi minha amada amiga, a Mãe de Deus, dirigindo-se a mim com um livro na mão. Disse-me ela: Domingos, o sermão que você preparou para hoje está realmente muito bom. Entretanto, o que trago para você é bem melhor. Certamente que fiquei maravilhado, peguei o livro e li cada palavra. Como Nossa Senhora disse, eu encontrei exatamente o que dizer em meu sermão, assim agradeci a ela de todo o meu coração. Na hora de começar, vi que a Universidade de Paris concorrera com toda a força, tendo vindo também um grande número de cavalheiros que viriam e ouviriam as granas coisas que o bom Senhor tinha feito por meu intermédio. Então subi ao púlpito. Era festa de São João, o apóstolo, porém tudo o que disse sobre ele foi que tinha sido achado digno de ser o guardião da Rainha do Céu. Então me dirigi à congregação: meus caríssimos e ilustres doutores da universidade, vocês estão acostumados a ouvir sermões de conformidade com seus gostos apurados. Agora não mais lhes falarei numa linguagem da escola da sabedoria humana, mas, ao contrário, vou lhes falar na linguagem do Espírito de Deus e sua grandiosidade. Terminam aqui as narrações do bem-aventurado Alano, e Cartagena narra ainda com suas próprias palavras. São Domingos explicava a saudação angélica a eles, usando comparações e exemplos da simplicidade do dia a dia da vida. O bem-aventurado Alano, de acordo com Cartagena, menciona outras vezes no qual Nosso Senhor e Nossa Senhora apareciam a São Domingos, ordenando e inspirando-o a pregar o Santo Rosário mais e mais a fim de salvar os pecadores e converter os hereges. Em outra passagem, Cartagena diz: o bem-aventurado Alano disse que Nossa Senhora lhe revelara que depois que ela apareceu a São Domingos, seu divino filho Jesus apareceu-lhe também e disse: Domingos, eu me comprazo em ver que você não confia em sua própria sabedoria e que, ao invés de procurar a vaidade humana, está trabalhando com grande humildade em prol da salvação de almas. Muitos pregadores querem desde o princípio pregar ameaçadoramente contra os piores tipos de pecados, falhando em perceber que antes de se dar um medicamento doloroso, é necessário preparar o doente, colocando-o numa mentalidade receptiva a fim de se beneficiar por esse meio. Eis porque, antes de qualquer outra coisa, os sacerdotes devem tentar estimular o amor à oração nos corações das pessoas e especialmente um amor pelo saltério angélico, rosário. Se ao menos eles todos começassem a rezá-lo e perseverassem nesta oração, Deus, em sua misericórdia, dificilmente recusaria em dar-lhe sua graça. Por essa razão, eu quero que você pregue o meu rosário. Em outro lugar, o bem-aventurado Alano diz: todos os sacerdotes rezam uma Ave Maria com os fiéis antes de pregar o sermão, pedindo pela graça de Deus. Eles assim o fazem por causa da revelação que São Domingos teve de Nossa Senhora. Disse ela um dia: meu filho, não fique surpreso ao ver seus sermões falharem em alcançar o resultado almejado. Você está tentando cultivar uma terra que não foi regada pela chuva. Recorda que quando Deus quis renovar a face da terra, Ele enviou primeiro a chuva dos céus, e isto foi uma saudação angélica. Desta maneira Deus recriou o mundo. Exorta, pois, as pessoas, quando pregardes um sermão, a rezarem o rosário, pois assim fazendo, suas palavras darão fruto às suas almas. São Domingos não esperou por obedecer, e daí em diante ele exerceu grande influência através de seus sermões. Esta última referência é do Livro dos Milagres do Santo Rosário, escrito em italiano, e também encontrada nas obras de Justino, 143º sermão. Fico feliz em poder citar estes bem conhecidos escritores palavra por palavra no original, em latim, para o benefício de algum sacerdote ou outra pessoa sábia que possa ter alguma dúvida dos poderes maravilhosos do Santo Rosário. NT, omitimos as citações em latim com o fim de não dificultarmos o texto. Acima são citadas as mesmas referências em português, enquanto os sacerdotes seguiram o exemplo de São Domingos e pregaram a devoção ao Santo Rosário, a piedade e o fervor transbordaram através de todo o mundo cristão como também nas ordens religiosas que se devotaram ao Rosário.
Mas, desde que os fiéis começaram a negligenciar esta dádiva do céu, toda espécie de pecados e desordem tem se espalhado largamente. Quarta rosa. Bem-aventurado Alano de La Roche. Todas as coisas, até mesmo as mais santas, estão sujeitas a mudanças, especialmente quando elas dependem do livre-arbítrio do homem. Não há, pois, por que estranhar que a confraria do Santo Rosário tenha mantido seu primeiro fervor por um século desde sua instituição por São Domingos. Após este período, parecia ter sido enterrada e esquecida. Sem dúvida, também a maldade e inveja do diabo foi largamente responsável em fazer com que as pessoas negligenciassem o Santo Rosário, e assim bloquearam as fontes das graças de Deus que esta devoção atrai ao mundo. Assim, em 1349 Deus puniu a Europa inteira e lhe enviou a mais terrível peste que jamais fora conhecida em qualquer de suas terras. Iniciou-se no leste e se espalhou através da Itália, Alemanha, França, Polônia e Hungria, trazendo desolação por onde chegou, pois entre 100 homens dificilmente um sobreviveu para contar o que acontecerá. Cidades, vilas, arraiais e mosteiros ficaram quase que completamente desolados durante os 3 anos que a epidemia durou. Este castigo de Deus fora rapidamente seguido por mais 2 outros, a heresia dos flagelantes e um trágico cisma no ano de 1376. Mais tarde, quando estas calamidades cessaram, pela misericórdia de Deus, Nossa Senhora pediu ao bem-aventurado Alano que reavivasse a antiga confraria do Santíssimo Rosário. O bem-aventurado Alano era um padre dominicano do mosteiro de Dinant, na Bretanha. Ele era um célebre teólogo e famoso por seus sermões. Nossa Senhora o escolheu, porque, desde que a confraria tinha sido originalmente criada nesta província, era-lhe adequado que um dominicano da mesma província tivesse a honra de a restabelecer. O bem-aventurado Alano iniciou seu nobre trabalho em 1460 após ter recebido os conselhos especiais de Nossa Senhora. Depois ele recebeu a urgente mensagem de Nosso Senhor, tal qual ele mesmo nos conta. Um dia, quando estava celebrando a missa, Nosso Senhor, que queria motivá-lo a pregar o Santo Rosário, lhe disse na sagrada hóstia: "Como podes me crucificar novamente tão depressa?" "Como assim, Senhor?" perguntou o bem-aventurado, horrorizado. Respondeu Jesus: "Tu já me crucificastes uma vez por teus pecados, e eu de minha vontade seria crucificado novamente aos invés de ver meu Pai ofendido pelos pecados que tu cometestes. Tu estás a me crucificar de novo agora porque tens todo o conhecimento e compreensão de que precisas para pregar o rosário de minha mãe, mas não estás a fazê-lo. Se tu tivesses feito, terias ensinado a muitas almas o caminho certo e os teria tirado do pecado, mas não estás a fazê-lo e tu mesmo és culpado dos pecados que eles cometem." Esta terrível reprovação fez com que o bem-aventurado Alano se dedicasse a pregar o rosário intensamente. A Santíssima Virgem lhe disse também um dia a fim de o inspirar a pregar o Santo Rosário mais e mais: "Tu fostes um grande pecador na juventude, mas eu obtive de meu filho a graça da tua conversão. Se fosse possível, gostaria eu de ter passado por todos os tipos de sofrimentos a fim de salvar-te, pois a conversão dos pecadores é uma glória para mim. E eu pedi, também, que tu fosses digno de pregar o rosário por toda a parte." São Domingos também apareceu ao bem-aventurado Alano e disse-lhe dos grandes resultados de seu apostolado. Ele havia pregado o Santo Rosário incessantemente, seus sermões tinham tido grande fruto e muitas pessoas se converteram durante suas missões. Ele disse ao bem-aventurado Alano: "Vede os maravilhosos resultados que tive ao pregar o Santo Rosário. Tu e aqueles que amam Nossa Senhora devem fazerem o mesmo. Por meio do santo exercício do Rosário, atraireis todos à verdadeira ciência das virtudes." Isto é, em resumo, o que a história nos ensina acerca do estabelecimento do Santo Rosário por São Domingos e sua restauração pelo bem-aventurado Alano de La Roche.